Sejam todos bem-vindos, vocês que fizeram ontem a prova do concurso de Indaiatuba, Prefeitura de Indaiatuba. Hoje vamos trazer aqui para vocês a resolução, lembrando que ninguém pôde sair com a prova, mas recebemos informações a respeito do conteúdo que caiu de participantes, né? E tentamos reconstruir na medida do possível questões muito similares que trarão aí uma boa noção de como você foi na prova, certo? E também vamos aprender sem muita pressão, sem nada, tranquilamente. Agora é hora de relaxar e tocar o barco, né? Parabéns para você que foi muito bem, e quem não foi tão bem, vamos, né, crescer e aprender juntos. Trouxemos aqui então a parte de informática para iniciar e vamos para a questão 21 desta prova aí, que a pessoa se lembra, trouxe algumas informações. Vamos lá, vejam aí, coloquem nos comentários se foi assim mesmo, se foi um pouco diferente, né? Mas de forma simplificada seria mais ou menos assim a questão 21 dessa prova. Assinale a alternativa incorreta. Aí trouxe aí, ó, print screen significa captura de tela inteira. Print screen, em inglês print seria imprimir e screen tela. É isso mesmo, print screen, ele vai fazer a captura, seja em qual janela que estiver aberta, ele faz a captura. B. As teclas Ctrl Shift ESC pressionadas juntas abrem o gerenciador de tarefas. Verdade ou mentira? Sim, verdade. C. As teclas Ctrl Y apagam o item selecionado e envia para a lixeira. Então, ó, o que eu já marquei aqui para vocês é o seguinte, que o que apaga o item selecionado e envia para a lixeira é a tecla Del de delete. Se a gente clicar Shift Del, o que acontece? A exclusão permanente aí do seu computador. Mas a tecla Ctrl Y, já vamos voltar nela. Vamos para a D. Então a C já é incorreta, mas vamos aprender, né? As teclas Ctrl Z, todo mundo sabe, muita gente utiliza, né? Quase todo mundo sabe que são utilizadas para desfazer a última ação realizada. A tecla Ctrl Y, já um pouco menos utilizada, ela serve para refazer a última ação desfeita. Então vamos supor assim que você foi digitar a palavra claro e por algum motivo aí você digitou errado. Claro. Aí ao invés de você apertar a tecla para apagar normal, você resolve dar um Ctrl Z, né? Então se eu dei um Ctrl Z, apagou o O, outro Ctrl Z, o R, outro. E outro, apagou o C também. Aí você fala, não, o C não precisava ter apagado. Aí você dá um Ctrl Y, refaz a última ação, certo? Agora vamos para o Ctrl X. As teclas Ctrl X servem para recortar o item selecionado. É verdade, ele é parceiro daquelas teclas Ctrl C, né? Ctrl V, de copiar, Ctrl C copiar, Ctrl V colar. Ao invés de ficar só no Ctrl C, Ctrl V, você pode dar aí um Ctrl X também, que no caso vai retirar o arquivo daquele lugar e mover para outra pasta, por exemplo. Vamos então aí continuar para a questão 22. Qual das alternativas apresenta um dispositivo periférico de entrada? Então, quando falamos em dispositivos periféricos, na verdade estamos tratando de dispositivos que estão conectados ao computador. Eles não fazem parte da arquitetura básica daquele CPU, né? Mas
são dispositivos aí que vão enviar ou receber dados do CPU, do computador. Então sempre tome em consideração o CPU. Dispositivo, ele quer um dispositivo periférico de entrada. Entrada significa entrada de dados no computador, certo? Então, o mouse é um dispositivo periférico de entrada porque você, por meio do posicionamento ou dos seus cliques, você envia dados aí que vai ser entendido pelo CPU e coloca lá o cursor na tela de forma aí virtual, né? De forma eletroeletrônica. E a alternativa B já traz uma impressora. Uma impressora, o que ela faz? Ela recebe aí os dados de onde que estão posicionadas as letras, as imagens, e ela traz isso para o mundo físico, né? Então é um dispositivo de saída. Mas atenção, se você tiver, por exemplo, uma multifuncional, né? Ela também pode ter a função scanner, entre outras, e se torna um dispositivo de entrada e saída. Porque o scanner, ao contrário da impressora, o que ele faz? Ele capta os dados do meio físico, de um papel, por exemplo, e transforma eles em dados digitais. Já um projetor também é um dispositivo periférico de saída. Por quê? O projetor, ele tem ali, por exemplo, um slide, né? Um slide como esse aqui que estamos utilizando. Ele vai informar todos esses posicionamentos, todas as cores, as características para fora do CPU. Fones de ouvidos já é um dispositivo periférico de saída também. Veja aí que temos os dados digitais de uma música e transforma em sons no seu ouvido. Deixa eu trazer para cá para mostrar onde estou lendo. O monitor também é um dispositivo periférico de saída. O CPU que está aí por meio da placa de vídeo, não vamos entrar em detalhes aí, ele está mandando as imagens para fora. Então, a 22 ficou a alternativa A, vamos para a 23. Quanto ao Microsoft Outlook, qual é o tipo de conteúdo enviado para fins de publicidade e tentativa de aplicação de golpes eletrônicos? Essa questão aí, o pessoal está reclamando que ficou um pouco confuso o enunciado, né? O que vocês acharam? Mas vamos aí tentar entender mais ou menos a cabeça aí do examinador. Ele fala qual é o tipo de conteúdo enviado para fins de publicidade e tentativa de aplicação. Na verdade seria mais assim, onde são encontrados esses tipos de conteúdos, né? Então vamos aí tentar entender. Então vamos para as alternativas, e eu reparei que as alternativas estavam erradas, ainda não tinha colocado, né? Fizemos aqui no pleno domingo, por isso não deixe de deixar o seu like, isso nos ajuda bastante como retribuição desse trabalho gratuito que estamos disponibilizando aí para vocês, né? Mas vamos para as alternativas que conseguimos capturar aqui, ó. Para onde vão, então, seria mais essa pergunta, né? Essas e-mails de publicidade e de tentativa de aplicação de golpes. Para lixo eletrônico, rascunho, arquivo morto, caixa de entrada ou itens excluídos. Então, vamos começar pelo final, então, para dar um pouco mais de graça, né? Itens excluídos. Esse aqui, ó, é como se fosse a lixeira do Microsoft Outlook, certo? São aqueles itens que você exclui de forma deliberada, porque você
resolveu excluir. Não serve, você resolveu excluir. Mas só que para fins de, assim, de segurança, de você não perder totalmente uma coisa que você excluiu por engano, fica lá nessa espécie de lixeira. Caixa de entrada, todo mundo sabe que é o local onde recebe todos os e-mails, né, que chegam no destinatário. Já arquivo morto no Microsoft Outlook, ele é configurado, o HD onde se configura o recebimento de dados, né, do servidor. Então, tudo que você faz é como se estivesse armazenado assim numa nuvem, vamos dizer assim, e você pode configurar um HD que você deseja salvar aí esses e-mails que você quer manter como arquivo. Rascunho. Rascunho nada mais é do que quando você começa aí a digitar, né, para você não perder. Você precisou fazer outra tarefa para você não perder o trabalho que você já fez. Então fica salvo aí nesta pasta de rascunho. Agora, finalmente, a resposta para a nossa questão seria lixo eletrônico, né? Que é mais ou menos aí o controle, o filtro de spam, onde é a pasta que recebe aquilo que vem do filtro de spam do Outlook. Spam são aqueles conteúdos, aqueles e-mails, né, indesejados que não foram requeridos pelo destinatário, aquelas propagandas excessivas, ou mesmo, como diz aqui, né, tentativas de aplicação de golpes eletrônicos, vai para o lixo eletrônico. Então 23 seria nesse caso aqui a alternativa A, certo? Então estamos aqui tratando da banca Nosso Rumo para diversos cargos, né? 24, assinale a alternativa incorreta quanto aos aplicativos e suas respectivas extensões. Essa aqui também, facinho aí para você que estudou extensões, né? Quando fala fácil, não é questão de inteligente ou de burro, sabe? Questão de preparação, se deu tempo, às vezes, de você se preparar ou não, e a qualidade também que foi possível executar essa preparação. Então, não leve para o coração os resultados, tá? Leve para o coração os treinamentos. Word. Extensão .doc. Sim, Word tem a extensão .doc. Excel.xls. Sim, Excel.xls. Agora, gente, Word, os arquivos Word têm extensão JPG? Não. Extensão JPG é de imagem. E PowerPoint tem extensão ODP? Sim, pode ter ODP. Word, extensão DocX, também pode ser tanto .doc quanto .docx. Então, aqui para nós ficou a alternativa C, que é a incorreta. Mas vamos também trazer aqui para vocês a forma de memorizar isso daí, ó. Pela própria palavra é possível já inferir o que ela significa, ó. .doc vem de document, ou seja, documento. Grava aí .doc tem a ver com Word. Excel, veja que X e L tem na palavra Excel também. E o S provavelmente pode ser de sheet, né, que significa folha. Se você pega o Excel em inglês, ele tem as suas sheets. Até se entende que quando você salva um arquivo Excel com várias folhas, né, várias abas, ele é um caderno Excel, não é um caderno, tem várias folhas. Agora, a extensão JPG, por sua vez, JPG vem do grupo que criou esse método, o Joint Photographic Experts Group. Então, lembra que foi um grupo que criou aí
este formato de imagem, certo? É um dos métodos de compressão de imagem mais popular que existe. Já o ODP, o que significa ODP? Open Document PowerPoint seria, mas por aí, alguma coisa assim, né? Uma abertura de documento de presentation, Open Document Presentation, de apresentação. E o DocX, qual que é a diferença do ponto doc para o ponto docx? Quem aí é um pouco mais antigo se lembra que por volta de 2007 começaram a vir aí esses documentos com extensão docx. Os dois são de document, do Word. Porém, ele passou por uma transformação de linguagem que veio a esse formato X, pelo formato XML, Extensible Markup Language. O X, essa nova linguagem permite que você, aqui eu estou fazendo uma pesquisa no Canaltech, tá? Canaltech.com.br, se você quiser ver, permite que você grave os dados de forma mais precisa e salve o arquivo também fica menor na hora de salvar, certo? Já detalhamos para o 25, assinale a alternativa incorreta e ele traz aqui para a gente diversas funções. Última questão então da nossa prova e vamos para a alternativa A, ver se está correta ou não da forma que está escrita aqui, tá? Não necessariamente conseguimos reproduzir de forma fidedigna o que estava dentro da sua prova, mas vamos aí falar um pouco sobre cada uma dessas funções. A função text formata os dados numéricos, convertendo-os em texto. Então vamos ver aí a função text, se ela realmente faz isso. É exatamente isso que a função faz. Ficou um pouco estranho aqui porque colocou em inglês, né? Geralmente tem duas aqui, 3 em português e 2 ou 4, não sei se é continuum aqui, mas a função text formata um número e o converte em texto. Em português seria texto mesmo. A alternativa B de bola é a função continuum, ou continuum mesmo, serve para contar o número de células contendo números. Também parece correta, visto que esta função calcula quantos números há na lista de argumentos. Lista de argumentos os argumentos são os valores utilizados pela função, né? Então, dentre as células, ela vai contar quantas estão presentes números. E vamos para a alternativa C, um pouquinho mais complicadinha. A função índice pesquisa itens contendo números na lista de argumentos e retorna a posição relativa do item no intervalo de células. Vamos verificar a função índice. A função índice é muito utilizada quando temos matrizes, por exemplo, mas uma matriz não necessariamente precisa conter só dados numéricos, né? Pesquisa itens contendo números, não necessariamente, se estiver desta forma na sua prova, está errada, né? Não necessariamente. E porque a função matriz, a função índice, ela retorna o valor de elemento em uma tabela ou uma matriz, selecionado pelos índices de número de linha e coluna. É interessante que se veja também a sintaxe. Por exemplo, para você digitar a função, ela tem mais ou menos essa sintaxe aqui, ó. Vou copiar aqui para vocês. Isso é bom tirar direto do site da
Microsoft mesmo, né? Mas deixa eu colocar em caneta azul, ó. Seria mais ou menos assim, ó. Índice, abre parênteses. Você seleciona a sua matriz, ponto e vírgula, coloca o número da linha e ponto e vírgula, coloca o número da coluna. E você vai dar um Enter, né? E o que acontece? Ela retorna exatamente o valor que está aí referenciado dentro dessa matriz. Por exemplo, se estiver escrito Joaninha lá, vai retornar Joaninha aqui para você. Então esta seria a incorreta, porque não necessariamente itens contendo números. Mas vamos ver as demais funções. Agora a D, a função data retorna o número de série da sequência de data particular. É isso mesmo? E é isso mesmo, a função data, ela realmente retorna o número de série sequencial que representa uma determinada data. Que série seria esta, né? Seria dia barra mês barra ano, se a sua sintaxe estiver configurada dessa forma, né? Existem também outras formas de sintaxe, mas ela basicamente você tem uma coluna, por exemplo, escrito quais são os anos, outra com os meses, outras com os dias, e em cada linha você tem, né, os anos, os meses, os dias. Você está imaginando a coluna aí? Então você escreve aí, por exemplo, ó, vamos escrever um exemplo. Igual, esqueci do igual, data A3, B3, C3. Aí ele vai encontrar lá o que tem nessas células e vai trazer. Aí já identificando o que vem a ser o ano, o que vem a ser o dia e o que vem a ser o mês, né? Então dá, por exemplo, assim, vai aparecer lá 22/6/2018. Procurei aqui no site tudoexcel.com.br. A função soma executa a soma dos valores presentes no intervalo de células indicado? Sim, essa é a mais tranquila e a mais utilizada por todos. Você coloca aí igual soma, coloca aí, por exemplo, o intervalo de A1 a C3, né? Aí aliás, vamos colocar aqui outro intervalo mais conhecido quando você, né, resolve somar uma coluna inteira, por exemplo. Esses três valores de A1 a A3. Isso aqui você coloca, por exemplo, na célula A4. Então ela vai somar os valores presentes desde da linha 1 até a linha 3 na coluna A. Então, terminamos aqui a parte de informática, pessoal. Se foi útil para vocês, deixe o like, digam o que vocês acharam da prova, da banca, das questões. Um grande abraço, se possível ainda vamos gravar outros vídeos e até a próxima!